Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina in Class. Eu sou o professor Gilvano Amorim e este é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Nós estamos, pessoal, na aula de número 23. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre o sistema de condução do coração. Mas antes, pessoal, eu queria refletir com você acerca dessa marca. Nós estamos na aula de número 23. Quem me conhece sabe que eu não sou supersticioso, não acredito em sorte, não acredito no destino, nada disso, não acredito em números mágicos. Mas existe um número do qual eu gosto muito realmente, é o número 23. O número 23 é o número do mês em que eu nasci no dia 23 de dezembro, né? E o número 23, pessoal, me lembra uma porção da Bíblia que eu gosto muito. Eu tenho aqui em minhas mãos, quero mostrar para vocês. Eu tenho aqui em minhas mãos uma porção da Torá antiga que está na Bíblia, uma porção literária escrita pelo rei Davi, o famoso rei Davi. E eu queria, de uma forma totalmente diferente hoje, começar essa aula declamando para vocês esse salmo que eu acho tão bonito, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Talvez seja muito oportuno, meus caros alunos que me acompanham até aqui, talvez seja muito oportuno nós nos lembrarmos das verdades desse salmo em tempos tão difíceis como os que vivemos. E eu tenho aqui em minhas mãos um presente, eu quero apresentar para vocês. Esse é um presente que eu ganhei de um casal muito querido, a Frida Fintelman e o Cláudio Fintelman, uns grandes amigos. Eu quero deixar aqui meu tributo, meu agradecimento ao Cláudio e à Frida. Obrigado pelo presente que vocês me enviaram, muito significativo, pessoal. Então, nesta marca que nós alcançamos da aula de número 23. A partir desta aula de hoje, pessoal, deixa eu deixar aqui meu presente, nós vamos então começar o estudo do sistema de condução do coração. Então eu quero apresentar para vocês, nós já falamos superficialmente, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais e vamos fazer um resgate de algumas informações do que eu vou inicialmente apresentar para vocês em nossas aulas de arritmia. Então, pessoal, já contei para vocês, já comentei com vocês que o coração funciona com uma integralidade, como uma unidade morfofuncional muito interessante, de forma que ele funciona como se fosse uma única e complexa fibra muscular, dada a perfeição da sua integralidade. Porém, nós precisamos reconhecer que nesse sistema integrado, do qual nós observamos no eletrocardiograma de superfície o resultado como um todo da atividade elétrica, a gente precisa lembrar e reconhecer que existe um sistema de condução do estímulo que normalmente é nascedouro no nó sinoatrial. Nós que já falamos bastante do nó sinoatrial, pessoal, é o nó sinoatrial ou o nó de Keith-Fleck, que foram dois pesquisadores que o descreveram. Nós já falamos que se trata de uma região, não exatamente de um nó, de uma região, de uma estrutura ali mais comedida, mas de uma região na parede superior posterior do átrio direito, constituinte de células Pale, que tem a função de marca-passo, e as células transicionais, que são amplificadoras e condutoras do sinal elétrico que normalmente nasce aqui nessa primeira estrutura, pessoal, do sistema de condução, que é o nó sinoatrial. O nó sinoatrial, pessoal, tem uma comunicação com o próximo elemento do sistema de condução, que é o nódulo AV, ou nódulo de
Ascoftawara. Talvez você não conheça essas estruturas pelos seus epônimos, mas eu acredito, pessoal, que honrar quem descreveu, recordar a história, como a gente já comentou um pouquinho na história da eletrocardiografia, é muito importante. Então aqui, pessoal, nós temos os feixes internodais, que apesar de algumas discrepâncias na literatura, são classicamente considerados como três: os feixes internodais posterior, médio e anterior. E nós temos um feixe importante, que é o feixe de Beckman. Esse feixe de Beckman, ele faz a conexão do estímulo a partir do nó da V, no átrio direito para o átrio esquerdo. Então aqui está representado nesse arabesco que a gente realizou. E lembrar, pessoal, nós vamos falar sobre isso, o feixe de Beckman está relacionado com o bloqueio interatrial de Bayer de Luna. Nós vamos falar sobre o professor Bayer de Luna. Ele sem dúvida que é um representante que bem merecia estar descrito na aula de História da Eletrocardiografia, que nós dissemos há pouco, por um lapso ele não figurou. Ele que tem a sua história, ele tem os seus relatos aí nos idos de 1979, também falaremos sobre isso ainda aqui no nosso capítulo de sistema de condução. Muito bem, então esse nódo, pessoal, ele se comunica com a próxima estrutura do sistema de condução, que é o nó da V, Ascoftawara. O nó da V é a primeira estrutura que comunica o sinal sinusal com o restante ventricular do sistema de condução, a não ser que nós tenhamos, e vamos também falar sobre isso, feixes acessórios, que não é o caso agora. Então aqui nós temos o nó da V, e o nó da V se localiza numa região muito importante, que é o trígono de Koch. Depois também vamos tecer alguns comentários sobre esse trígono quando falarmos de flutter. Grava aí, porque retomaremos. A partir do nó da V, o sistema se conecta ao feixe de His, e o feixe de His, pessoal, logo após o seu nascedor, se divide em dois ramos, ramo esquerdo, ramo direito. O ramo direito se divide em duas divisões, a divisão anterior e a divisão posterior, e essas divisões, pessoal, não tem tanto interesse clínico para nós, de forma que para os efeitos do curso básico, nosso curso de eletrocardiografia, nós vamos ignorar que essas divisões existem. Muito bem, o ramo esquerdo, mais importante por ser o ventrículo direito mais importante, por sua vez vai se dividir num fascículo antero-superior e num fascículo antero-medial e finalmente num fascículo póstero-inferior. Da mesma forma, pessoal, na maior parte das nossas abordagens nós vamos ignorar que esse fascículo antero-medial existe, mas é importante que você saiba da sua existência. E aqui então a representação do póstero inferior. Pessoal, eu aproveitei aqui a imagem do póstero inferior, do fascículo póstero inferior do ramo esquerdo, para desenhar, ou pelo menos para tentar desenhar as fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje fazem um embrincamento entre o sistema de condução e as fibras. Então, além do próprio sincício, que é aquela ligação tátil, aquela ligação íntima entre as fibras que as fazem comportar-se como se únicas fossem. Além delas, nós temos um embrincamento de fibras que fazem essa conexão com as junções musculares. E é claro, apesar das fibras estarem representadas somente aqui, eu quero que você as imagine. Não seria possível desenhar, contaminaria o meu desenho. A gente que já não tem tanto dom de desenho, contaminaria o meu esquema. Mas imagine que esta múltipla divisão, pessoal, a enésima potência, as fibras de Purkinje estão disseminadas por todo o sistema de condução ventricular. Tanto assim que se reconhece a unidade desse sistema e a gente fala que é sistema His-Purkinje, identificando, reconhecendo a integralidade entre o funcionamento do feixe de His e o funcionamento do órgão efetor final distal, aquele que entrega para a fibra o estímulo elétrico, que são as fibras de Purkinje. Elas trabalham juntos, sistema His-Purkinje. Muito bem, pessoal, então essa é a visão geral, esse é o modelo, um arcabouço geral das estruturas encontradiças, pelo menos
para fins da nossa primeira abordagem, encontradistas no sistema de condução. Gravem essa disposição, memorizem essa disposição, estejam prontos para desenhá-la em qualquer lugar. Então, pessoal, a partir desta visão, nós vamos ter uma série de condições que eu gostaria de que fossem mostradas agora. E essas condições, pessoal, que são condições eletrocardiográficas com repercussão clínica, e a gente gosta muito de fazer correlações clínicas, que são os chamados bloqueios. Então, vem comigo. Se eu tiver, pessoal, uma dificuldade de comunicação desse estímulo nascedouro no nó da V para as regiões circunvizinhas do átrio direito, nós vamos ter aqui o primeiro tipo de bloqueio, são os bloqueios sinoatriais. Então preste bem atenção, os bloqueios sinoatriais, que são o tema da aula de número 24, nós vamos falar sobre os bloqueios nas nossas próximas duas aulas. Eles são, então, representativos dessa dificuldade. Uma vez que o estímulo nasce no nó sinusal, ele tem dificuldade para progredir para as paragens atriais e, portanto, essa condução não se faz ou não se faz bem. Só para que você saiba, por enquanto, só para isso, a gente vai depois conceituar melhor. O bloqueio pode ser de primeiro grau, quando simplesmente eu tenho um retardo nessa condução. De segundo grau, quando eu tenho que alguns estímulos sinoatriais vão, outros são bloqueados. E finalmente o terceiro grau, quando todos os estímulos do nó sinoatrial não são conduzidos para as regiões atriais. Então, pessoal, o único bloqueio que a gente consegue identificar no eletrocardiograma de superfície é o bloqueio sinoatrial de segundo grau. Não perca, próximas duas aulas vamos tratar desse assunto. Muito bem. Se eu tenho, pessoal, uma perturbação nesta condução, de forma que o estímulo não alcance a estrutura próxima, esse degrau próximo depois do nó sinoatrial, nós temos os bloqueios atrioventriculares, uma infinidade deles, pessoal. Bloqueios intraatriais, bloqueio interatrial, bloqueio AV de primeiro grau, bloqueio atrioventricular, bloqueio AV de segundo grau com subtipos MOPTIS 1 e MOPTIS 2, bloqueio de 2 para 1, bloqueio de alto grau e bloqueio de terceiro grau. Vamos criar já uma ideia sobre esses tipos, pessoal. O que os diferencia? No bloqueio intraatrial, eu tenho uma dificuldade nesse trânsito do átrio direito em direção ao nó da V. No interatrial, a dificuldade está no feixe de Bachmann, ou de Beckmann, se você preferir. No bloqueio AV de primeiro grau, há um retardo na chegada do estímulo atrial até o nó da V, mas todo estímulo atrial chega no nó da V. No de segundo grau, alguns estímulos chegam, outros não chegam. Essa é a característica do segundo grau. No 2 para 1, pessoal, a cada 2 estímulos, apenas um é conduzido. No 3 para 1, a cada 3 estímulos atriais, apenas um é conduzido. Depois, no alto grau, a gente tem múltiplos maiores a partir de 3. No bloqueio de terceiro grau, no BAV de terceiro grau, nenhum estímulo atrial é conduzido para os ventrículos. Tem muita coisa jóia para a gente estudar aí, pessoal. E, finalmente, se eu tenho uma interrupção, uma dificuldade, normalmente é uma dificuldade, pessoal, a gente vai entrar nesse mérito aí. No ramo direito, a gente fala que a gente tem um bloqueio de ramo direito. Se essa dificuldade se dá no ramo esquerdo, nós dissemos que temos um bloqueio de ramo esquerdo. Se essa dificuldade se dá no fascículo antero-superior, nós dissemos que temos um bloqueio da divisão antero-superior. E, finalmente, se temos um bloqueio da divisão do fascículo póstero-inferior, dizemos que temos um bloqueio do fascículo póstero-inferior ou um divisional póstero-inferior. Então, essa é a visão geral, pessoal. Eu pretendo, nas próximas 20 aulas, caminhar devagar, sem pressa, compreendendo, solidificando, lançando bases firmes de conhecimento. Nas próximas 20 aulas, nós vamos, nas próximas 19, né, porque inclui esta, nós vamos caminhar por esse importante capítulo da eletrocardiografia, não apenas explorando a identificação desses
dessas situações que descrevemos, mas também mostrando para vocês qual é o significado clínico e mais do que isso, né, pessoal, fazendo correlações clínicas, que é tão importante na nossa prática, uma vez que o eletrocardiograma nada mais, nada menos é do que o método diagnóstico a caminho, como um subsídio na formação do diagnóstico clínico que permitirá, em última análise, a conduta diante de um doente. Então essa é a ideia. Pessoal, eu quero fechar com essa coluninha aqui. Eu acho que isso é um tributo necessário. Eu acho que é um tributo importante. Chamei aqui de atores históricos citados na aula. E a partir de agora, pessoal, a gente sempre vai ter um espaço para lembrar desses atores. Talvez eu um dia faça uma aula só contando aspectos interessantes da vida desses pesquisadores. Então, os pesquisadores que ganham o nome ou que emprestam o nome a essas estruturas que descrevemos, aqui estão listados, nós citamos ele na aula de vocês, nessa aula para vocês: Keith, Fleck, Koch, Riss, Baía de Luna, Purkinje, Beckman, Askov e Tawara. São pesquisadores que dedicaram, que investiram suas pesquisas no desenvolvimento da eletrocardiografia. E assim, pessoal, encerramos com esse tributo, com esse reconhecimento do papel histórico desses pesquisadores. Nós encerramos essa primeira aula. Nas próximas 2 aulas, vamos explorar o tema bloqueio sinoatrial. Não percam. Pessoal, se foi interessante para você, se fez diferença, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar o sininho, assim você vai sendo avisado da ocorrência das próximas aulas e vem muita videoaula legal por aí. Um abraço, pessoal, tchau, tchau e até a próxima!